capítulo 5. Todos encontraram, irmãos? Amém. Mateus 5. Que diz assim, irmãos: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados, pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os ímpios, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando os injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem tudo o mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Graças a Deus, irmãos. Mas para nós concluirmos, continuando aí mesmo, Mateus 5, a partir do 43, que diz assim: Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerão o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que estais nos céus, porque faz o que seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente aos vossos irmãos, que fazem demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estais no céu. Glória. Graças a Deus, né, irmãos? Aqui no versículo 43, irmão: Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Aqui Jesus está dizendo, irmãos, no tempo da lei, lá atrás, que era dessa forma. Mas aí entrando no 44, você vê: Eu, porém, digo, Jesus dizendo, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Irmãos, é fácil orar pelos nossos inimigos? Não é. É fácil você fazer o bem com a pessoa que te persegue, que te maltrata? Em todo lugar que você está, essa pessoa às vezes está te maldizendo, tirando você da ligação com Deus. Não é fácil, irmãos. Mas a palavra do Senhor está dizendo que
para quem nos persegue, para quem nos defama e não nos dê paz, ore por ele, ore, mas afaste-se dele. Afaste-se dele, irmãos, porque se você continuar tendo contrato com uma pessoa que só te maltrata, que só te persegue, não vai ficar bem. Afaste-se deles, isso é a palavra do Senhor. Não seja inimigo dele, mas perca um pouco do contato com essa pessoa, porque ele só te faz o mal. Ore para ele, para que Deus tenha misericórdia da vida dele. Todos os irmãos sabem que Paulo foi perseguido tanto pelo o Alexandre e o Hermineu, que chegou uma hora que ele disse: Senhor, eu não aguento mais esses dois me perseguindo, entrego a eles a Satanás que tome conta da vida dele. Não é porque nós somos crentes, irmãos, nós temos que ser pisados por alguém. Não é dessa maneira. Nós temos que ter também nossa reação na palavra do Senhor, reagir corretamente conforme a palavra de Deus nos instrui. Temos que ser inteligentes, irmãos, para lidar com certos tipos de pessoas. Se você chegar numa pessoa, seja qual for, dependendo da palavra que seja, irmãos, o que ele te dizer é a resposta que você tem que dar para ele. Às vezes falta entendimento. E se você ficar teimando demais o seu conhecimento com uma pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento, ele vai jogar o seu entendimento por terra. Não discuta com ele, não perca tempo, meus irmãos. Essa é a palavra do Senhor. Ore por ele. Porque é difícil, irmãos, você orar para o seu inimigo que a vida inteira te perseguiu. Mas é a palavra do Senhor. Não temos como fugir da realidade. Muitas das vezes uma pessoa levanta qualquer coisa contra nós, vou bater nessa pessoa, né? Se eu pegar esse cara ou a mulher, se eu pegar ela, eu vou destroncar. Não é dessa maneira, meus irmãos. O homem, realmente, nós, carnalmente, temos esse problema. Mas Jesus nos instrui de tudo. E Jesus nos pede: tenha paciência, tenha calma. Eu venci o mundo, irmãos, e vós também vencerá. Se hoje você discute com uma pessoa ou briga de repente, conforme seja, pense bem que amanhã você às vezes se arrependeu de tudo aquilo. E nós temos um coração, nós na igreja, coração de carne, não podemos ter coração de ferro. Mas existe, irmãos que têm coração não é de ferro, é de aço. Ele não retrocede por nada. Ele não consegue perdoar o seu irmão. Como que vai morar no céu dessa maneira, meus irmãos? Nós temos que retroceder. Temos que perdoar. É difícil? Com certeza é difícil. Mas o Senhor nos ajuda. O Senhor nos fortalece para que nós possamos perdoar nossos inimigos. O perdoar, irmãos, não é dizer da boca para fora: eu te perdoo, você me perdoa. Não é dessa maneira. Você tem que arrancar aquilo de dentro do seu coração. Jogar aquilo fora e esquecer. Porque enquanto nós estiver lembrando daquela mágoa, seja qual for, nós não perdoamos nossos inimigos. Nós não perdoamos nosso irmão. Porque se você continua com a mágoa, aquilo lá ainda está enraizado na sua mente. Tem que arrancar, irmãos. Tem que tirar de nós isso. Porque Deus diz: faça a minha vontade. Eu perdoei. Vós também perdoas como eu. Mas nós, seres humanos, somos terríveis. Essa é a verdade. Mas para que Deus tenha misericórdia de nós, para que o Senhor nos ajude, irmãos, temos que seguir na sua presença, na sua palavra. Firmar nossos passos na presença do Senhor, irmãos. Difícil, mas não é impossível. 45. Para que sejais filhos do vosso Pai, que estais nos céus, porque faz que o seu sol
se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Qual a diferença de nós humanos, de quem vai para o céu e de quem não vai? Humanamente nós não temos nenhuma diferença. Nenhuma diferença, porque Salomão escreveu. Todos são iguais. Só que o nosso procedimento na terra, irmãos, como crentes, pessoa que quer ir para o céu, nós temos que agir de maneira diferente. Somos sim, de carne e osso igual todos, mas o nosso pensamento tem que ser diferente. Nosso pensamento não pode ser igual. O nosso modo de agir também não pode ser igual. Senão nada disso adiantaria, irmãos. Para que sacrificar, vir na igreja, todos os cultos, vir orar, se nós não desviarmos da diferença dos outros seres humanos? Não tem nada que mudar, irmãos. Nós temos que ser diferentes, fazer a diferença, porque Jesus é o que nos controla, é o que nos leva para o céu, é o que nos dá força, irmãos. Sem Jesus é impossível nós subir. Tudo que Jesus fez, morreu naquela cruz, passou um grande sofrimento, que todos os irmãos sabem, e nós ainda, às vezes, achamos que Deus não é bom. Eu já ouvi, irmãos dizer: esse Deus que vocês falam tanto aí, que nós estamos aí, olha que sofrimento que eu estou. Irmãos, não estamos livres de sofrimento. Mas uma coisa é certa: Deus nos protege. Quando nós não alcançamos mais, Deus nos pega pela mão e nos levanta. Quando as nossas forças acabam, aí o Senhor entra em ação. Porque todos nós sabemos, irmãos, que Davi, quando era rei, coisas espirituais o Senhor fazia, mas carnalmente Davi lutava, irmãos, se ensanguentava de sangue. Era dessa maneira. Mas quando não dava para Davi mais, o Senhor entrava em ação. Senhor, eu não consigo mais. Deixa comigo, meu filho, que agora eu estou no comando desse negócio. Se nós formos ver a vida dos profetas, irmãos, todos foram assim. Quando não dava mais, Jesus tomava a cabeceira do negócio e resolvia o problema. E mudou o nosso Jesus lá do passado? É o mesmo, é hoje. Por que nós às vezes não conseguimos ficar firme ou ter uma vida abençoada? Às vezes alguma coisa, irmãos, não está bem. Às vezes alguma coisa dentro da nossa casa ou onde for não está caminhando bem. Algo está dando errado. Essa é a verdade. Porque se Jesus está conosco, irmãos, problemas virão, mas venceremos. Alcançaremos a vitória. Mas se nós se afastar do Senhor por algum motivo, ou continuar pecando pelos mesmos atos, irmãos, como que vai ficar naquele dia? Jesus não vai nos receber. Quando foram apedrejar aquela mulher, todo mundo falou. Aí Jesus disse: quem tem pecado? Aquele que não tem nenhum pecado de vocês aí, que taque a primeira pedra. Ninguém tacou nenhuma pedra, irmãos, porque todos se sentiram pecador, e realmente nós somos. Mas ele disse para aquela mulher: eu também te perdoo, mas vai embora e não peques mais. Preste atenção nessa palavra, irmão. E não peques mais. E nós muitas das vezes permanecemos no mesmo pecado, batendo na mesma tecla. Não conseguimos mudar aquela situação. Temos que mudar, irmãos. Temos que nos esforçar ao máximo. Às vezes os irmãos aí eu dizendo, falam: será que ele é o crentão, ele é o santarrão? Não, irmãos, não sou não. Sou falho também, sou pecador, sou ruim. Mas é aquele lá em cima que nos conforta nossos corações.
Porque o Deus, irmãos, Senhor, sem nós Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. E nós sem Deus, o que nós somos? Somos nada, irmãos. Isaías disse claramente que nós somos um saco, um trapo de imundícia. Mas que Jesus tem misericórdia de nós. E além de nós, naquele dia, irmãos, a nossa língua é o que nos condena, irmãos. Sabia, irmãos, que a língua condena mais do que qualquer coisa? A palavra tem força, irmãos. Temos que tomar cuidado. Não é resposta para alguém. Maltratar pessoas. É difícil, mas tem hora que você tem que engolir seco, irmãos, e ficar calado. Porque a língua tanto abençoa, tanto quanto amaldiçoa também. Ô bichinho terrível esse pedacinho de nervo, né, irmãos? Meu Pai, que Deus tenha misericórdia, né? Irmãos, 45. Não, 46. Pois se amardes os que vós amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os irmãos entenderam essa palavra? Você amar só aquele que te abraça. É fácil, né, irmão? Amar quem te ama. Não tem nenhuma dificuldade. Abrace ele ou abrace ela, qual que seja. Eu amo essa pessoa e ele também me ama, eu vou continuar. Tudo bem, irmãos, faça isso. Mas você tem que amar todos. Não é só aquele que te ama. Amar os inimigos. Orar por eles. Por que orar, irmãos? Porque a oração de um justo, se quer que seja justo, verdadeiro, tem muita força. Fazem coisas impossíveis, irmãos. Jesus fez tudo e disse: se vocês forem fiel, poderás fazer mais do que eu fiz. Não houve ninguém até hoje que fez mais do que Jesus, né, irmãos? Mas ele disse isso: se vós for fiel mesmo de verdade e me seguir conforme a minha lei, vós fazeis coisas mais do que eu faço. Mas eu agradeço a Deus por tudo quanto o Senhor nos fez. Aleluia. E a chance que o Senhor nos deu, irmãos, para que nós possamos morar com Ele. Olha, irmãos, que maravilha. Jesus veio morrer por nós, para que nós possamos naquele dia herdar a vitória. Mas não são todos que querem, meus irmãos. Não são todos que querem. A palavra do Senhor vem de frente para a gente, mas a gente não se desdobra. Não aceita aquela palavra. Não, isso aí está errado, não é dessa maneira. E eu não vou dobrar. Dobre, irmãos. Dobre perante o Senhor. Se enjoelhe nos pés do nosso Deus. Porque Ele é o que nos leva do céu. Seria muito fácil, né? Eu dizer para o meu irmão Otávio, por exemplo: Otávio, você está perdendo seu tempo na igreja. Você não está lá fazendo o quê? Eu já ouvi de crentes desviados falar isso, irmãos. Estive na igreja tanto tempo e nada vi de diferença. Mas por que você não viu nada de diferença? Porque você nunca se enquadrou na presença do Senhor. Você sempre esteve fora da presença de Deus. Porque o dia que nós se enquadrar na presença de Deus, irmãos, as coisas começam a mudar. Pode ter certeza disso, irmãos. Nós somos o sal da terra. Nós temos que fazer a diferença. Mas ultimamente a igreja, irmãos, eu digo no geral, está ficando para trás de tudo. Os crentes, irmãos, estão perdendo a credibilidade de vir para a igreja. Não tem mais força de servir a Deus. Eu ouvi hoje, até que a minha companheira estava vendo um vídeo, eu vi um pastor dizendo, mais ou menos assim: se você chegar numa igreja hoje, tem 90% que torce para alguma coisa. Ou torce para um time de futebol,
ou torce para algum tipo de coisa. E quando ele está em frente à televisão, vendo o programa favorito dele, ou assistindo um jogo do time dele, que o time dele marca um gol, ele fica feliz, ele pula para cima, ele faz tudo. Mas quando vem para a igreja, ele não pula, não dá glória, vem morto para a igreja. Não traz sequer um palito de fósforo aceso para dar glórias a Deus. Irmãos, que tipo de geração que nós estamos vivendo? Pensa, irmãos, glorifica, fica louco, rola. Tem gente que quebra as coisas por causa de um gol, de um futebol. Eu falo isso, irmãos, que eu sei dessas coisas. Mas quando vem para a igreja, não traz nada. Vem morto para a igreja. Sequer não dá glória a Deus. Não é capaz de abrir a sua boca para glorificar o Senhor nem um minuto, nem um segundo. Irmãos, a partir da hora que nós chegamos na casa do Senhor, a nossa tendência, irmãos, é orar, dar glórias a Deus, pedir para que o Senhor tenha misericórdia. Muitos nem oram, irmãos, nem dobram o seu joelho para orar sequer um minuto. Será que a pessoa que não ora um minuto na igreja, ele ora na sua casa? De jeito nenhum, irmãos, não ora também. Essa é a verdade. Será que lê a palavra do Senhor por 2 minutos por dia? Ou 5 ou 10? Também não lê, irmãos. Essa é a geração de crente de hoje. Púlpitos de igreja, irmãos, ensinando a roubar. Se você não for ladrão, você não é bem sucedido. Essa é a verdade, irmãos. Muitas igrejas estão criando monstros, os bastidores das igrejas. Mas não é dessa forma. Seja fiel a Deus, não pratique mal de maneira nenhuma. Que Deus nos ajude, irmãos. Às vezes a gente fala, o Senhor não está me ajudando em nada, olha a minha vida, como é que está difícil. Claro que Deus está ajudando. Você levantou, tomou seu café, Deus te deu aquela noite de sono e mais um dia para você lutar. Mas durante esse dia, faça alguma coisa para o Senhor. Temos 24 horas, irmã Marinês. Trabalhamos 8, o outro trabalha 2, o outro não trabalha nenhuma. E não tem um minuto para Deus. Como que fica a história nossa nessa situação? Amai a Deus acima de todas as coisas. E as demais coisas, irmãos, serão acrescentadas. Não esqueçamos do Senhor por nenhum minuto. Lembre que Deus é aquele que nos criou e vai nos dar a vida eterna. O que adiantaria nós vir aqui, irmãos, na igreja? Quando eu falo de nós, irmãos, no geral, que somos crentes, não servir a Deus para nada. Às vezes você fica 40, 50 anos na igreja e perde a sua salvação. Temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Um desvio na nossa caminhada, ficaremos de fora. Mas que Deus tenha misericórdia nas nossas almas, irmãos. Que o Senhor nos ajude a cada dia mais, nos dê força para lutar contra o mal, irmãos. Porque sabemos que o mal está aí fora. Temos que ter inteligência, irmãos. Peça para Deus, para que nós podemos conhecer o bem e o mal. Para que possamos se livrar do mal, irmãos. Que o Senhor é aquele que nos conforta nossos corações. Tem um negocinho aqui, irmãos, que eu vou ler para nós terminar. O horário já está passando, que diz assim, ó: para o cego, Jesus é a luz. Preste atenção, irmãos. Para o faminto, Jesus é o pão. Para o sedento, Jesus é a água da vida. Para o enfermo, Jesus é a cura.
Para o morto, Jesus é a vida. Para o prisioneiro, Jesus é a liberdade. Para o solitário, Jesus é o amigo. Para o mentiroso, Jesus é a verdade. Para o viajante, Jesus é o caminho. Para o sábio, Jesus é a sabedoria. Para o réu, Jesus é o advogado. Para o perdido, Jesus é o Salvador. E para nós, o que Jesus é? Para nós da igreja, irmãos, o que Jesus é? Jesus é tudo para a nossa vida. Ele é o que nos conforta. Ele é tudo, Ele é o glorioso. E Ele é aquele que nos vai dar a coroa da vitória naquele último dia. Amém, meus irmãos? Assim eu agradeço a minha oportunidade.